Boa noite, que a paz de Cristo esteja conosco e que nos faça fiéis aos seus ensinamentos, ao seu amor, à sua doutrina. Tudo está aberto. Pronto. Então, hoje nós temos um capítulo 35, Cristo Operante, do livro Pão Nosso, em que Emmanuel faz um comentário a partir do versículo 8 do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Gálatas, aonde Paulo diz assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E ele então nos escreve dizendo que a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas verdades eternas. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Bem, o título texto, né, de Emmanuel, Cristo operante, já nos dá conta da mensagem que ele quer passar para nós, que é a presença do Cristo Jesus em todos os departamentos da Terra, em todas as áreas. Ele fala aqui de santuários e de academias, ou seja, academia são as ciências. Não é só na religião que está presente o Cristo. Em todas as religiões, em todos os povos, em todas as raças, em todos os lugares. Me veio à mente o Cristo como uma força viva, ou melhor, emanando dele uma força que perpassa todo o planeta, como o Sol, né? O Sol, quando ele está lá em cima raiando, e que ele ilumina metade do planeta. A outra metade não se ilumina porque está com a face de costas para ele. Mas o Cristo ilumina todos, 360 graus, 24 horas por dia. Só não se sente iluminado quem está de costas para ele. Mas quem o encara de frente, quem o espera recebê-lo de frente, sente esta força presente e operante, né? E é interessante que Emmanuel começa o texto
falando do sectarismo, ou seja, daquele espírito de divisão, né? E ele traz essa carta dos Gálatas, lembrando que a Galácia não é um povo específico, é uma região. É aquela região que hoje fica ali a Turquia, a chamada Ásia Menor. E Paulo havia fundado algumas comunidades lá, né? Listra, Derbe e a própria Antioquia, que foi lá na Antioquia onde teve um fato interessante em que alguns chamados, como é que eu posso colocar? Cristãos judaizantes, aqueles que se diziam do Cristo, porém queriam fazer prevalecer os costumes, os hábitos e o privilégio do povo judeu, que aqui no texto está escrito como povo escolhido, sobre os gentios, que eram todos aqueles que não eram judeus. Então, o povo judeu se sentia realmente como o escolhido por Deus, e qualquer um que não fosse judeu era chamado de gentio. E ainda essa vaidade, este orgulho de raça, que vai trazer o preconceito e de achar que deve prevalecer todos os seus costumes, todas as suas verdades, né? Então, por exemplo, eles queriam que todos os cristãos gentios fossem circuncidados, porque a circuncisão era um hábito do povo judeu. Eles queriam que todos os cristãos judeus, ou melhor, gentios, tirassem o sábado como dia santo e seguisse aqueles mesmos costumes de não poder trabalhar de jeito nenhum. E até hoje nós ainda vemos alguns que pensam assim. E eu não estou falando só dos adventistas do sétimo dia, eu estou falando de todos nós, inclusive espíritos, que acham que os seus costumes devem prevalecer sobre os outros. E o que Emmanuel traz aqui é que o Cristo não faz essa distinção. Vamos lembrar quando ele está com a mulher samaritana, né, ali à beira do poço, e que ela pergunta para ele, mas mestre, onde nós devemos orar? Porque os judeus dizem que é no Monte Sião, e os nossos aqui dizem que é no Monte Garizim. Ele fala, minha irmã, nenhum, nem outro. Porque a oração tem que ser no templo interno, no monte interno. A adoração ao Pai é em espírito, e não num determinado local ou no determinado local. Então, para falar do Cristo operante, Emmanuel começa falando sobre a vaidade humana. E é o primeiro degrau que precisa ser derrubado. Porque em oposição da vaidade está a humildade. O que não se sente diferenciado do outro? E é o que é, né? E a humildade é o primeiro degrau nosso nessa caminhada do Cristo, ou para o Cristo. É a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se nós não dermos um passo para este primeiro degrau, todos os demais nos serão obstados, não nos serão facultados, porque é impossível amar de verdade com vaidade e com orgulho no coração. A gente vai amar alguns, aqueles de nossa família, aqueles de nossa religião, aqueles de nossa nacionalidade, ou do nosso partido, ou do nosso clube de futebol, enfim. A gente vai amar aqueles que nós achamos iguais, mas os outros, bom, os outros têm outros costumes. Então, o Cristo não está com ele. Não pode de forma alguma, né? E aí é onde Emmanuel vai nos dizer que
em todas as linhas da evolução terrestre, em qualquer santuário, templos, igrejas, mesquitas, sinagogas. O Cristo não tem religião. O nome cristão, que foi uma sugestão de Lucas naquela época, porque depois do desencarnar de Jesus, aqueles que o seguiam, eles se denominavam como os homens do caminho, porque tinha a casa do caminho, que foi uma casa que eles fundaram nos arredores de Jerusalém, para disseminar o evangelho do Cristo e para atender aos pobres, aos necessitados. Porque até então não existia obra de caridade. Não tinha. Os doentes, os leprosos, eram simplesmente alijados da sociedade. Eram tidos como mortos. E somente lá na casa do caminho onde eles encontravam acolhimento. E acolhimento de verdade. Mas Lucas falou, olha, homens do caminho pode ser de qualquer caminho. Pode ser do caminho do bem ou do caminho do mal. Por que vocês não se chamam de cristãos? Porque seguem o Cristo. E aí, cada vez que vocês se chamarem de cristãos, vocês vão se lembrar dele. E aí surgiu o termo cristão. Mas hoje, por exemplo, se a gente disser eu sou cristão, as pessoas vão achar que nós somos evangélicos. Não é isso? De modo geral. Como ele aqui diz assim, movimentam-se em santuários e em academias, movimentam-se os adventistas inquietos. Não é adventistas, é adventistas. São aqueles novatos, aqueles que vêm de fora. Ou falsos crentes. O crente aqui não é, ele não está falando dos evangélicos. E hoje, se a gente disser eu sou crente, também está se achando que é isso. Não é. Aqui é qualquer um que crê, mas que crê falsamente. Por quê? Porque ele fala de fanatismo. Ele fala daqueles que acendem a fogueira da sua opinião própria e sustentam, né? Então, quando eu marco posição na minha opinião e digo que somente ela é a verdadeira, e, gente, isso existe entre os espíritas também, lamentável, né? Não, a minha posição é que é a verdadeira, a do outro não é. Eu estou criando um sectarismo, eu estou dividindo, né? E aí, o que ocorreu naquela ocasião? Adentraram-se às comunidades da galáxia, especialmente na de Antioquia, pessoas que se diziam cristãs, que tinham no seu, no seu falar o nome do Cristo, mas que na prática queriam impor suas opiniões. Aí foi quando Paulo pediu para Pedro ir até lá. E deu uma confusão, como o Gil está dizendo aqui, muito grande, né? Mas, ao final das contas, Pedro, humildemente, ouviu tudo que Paulo tinha para dizer na frente de todos, os judeus se mordendo de raiva, né? E, ao final das contas, Pedro disse, você tem razão. E diz Emmanuel que, naquele momento, Pedro salvou o cristianismo nascente. Porque se houvesse uma fenda entre Paulo e Pedro, o cristianismo estaria dividido. Então, Pedro, com toda a sua experiência, né, toda a sua humildade, reconheceu isso. Depois deu origem, inclusive, ao Concílio de Jerusalém. Eles se reuniram lá e foram conversar sobre o que deveria ser uma ordem comum. Mas o que Emmanuel chama a atenção aqui, e aí trazendo para o presente, é a nossa postura, é a nossa posição. A gente não pode criticar os outros sem olhar para dentro, né? Por que fala do cisco no olho do teu irmão e não olha a trave que está no teu olho? A gente tem que começar essa análise por nós mesmos. Onde é que nós estamos ficando opinião firme e que sequer ouvimos o que o outro tem a dizer?
Por que o Cristo é privilégio dos espíritos? Claro que não é. Onde é que o Cristo está? Jesus prossegue operando em toda parte onde medre, onde cresça o princípio do bem. Ainda bem que entre todos surgem os homens da fé viva. E o interessante é que Emmanuel faz uma composição entre seus textos. Tem um texto dele no livro Material de Construção. Muito legal esse livro, porque ele é bem prático. E tem um texto assim de umas 5 linhas, que o título é Fé Viva. E ele diz assim: a fé que somente crê, mas não obra, é uma fé inoperante. E aqui ele coloca o Cristo operante. Porque a fé que somente crê, se a gente pensar assim, qual a grande diferença de Saulo para Paulo? Foi a mesma pessoa, né? Mas até ele descobrir quem era realmente o Cristo Jesus, ele era Saulo. E depois ele mudou para Paulo. Qual a grande diferença? Saulo só buscava uma coisa, a verdade. Sentimento zero. E era aquela verdade que estava escrita na Torá. Não admitia qualquer outra diferente. Quando ele foi tocado de verdade pelo Cristo Jesus, aí acendeu nele a chama do coração. Não era somente a verdade. Era uma verdade compassiva, uma verdade que se tocava com a situação do outro. E aí, essa dupla diária, né, Pedro e Paulo, foram os expoentes para a gente chegar hoje. E olha que a gente caminhou muito pouco ainda, né? Mas pelo menos a gente chegou até aqui com o cristianismo predominando em mais da metade do globo. Porque, como ele diz aqui, Pedro centralizou os trabalhos do evangelho reajustando as aspirações do povo escolhido, do povo judeu. Qual era a aspiração do povo judeu? Para eles, o Messias era um senhor dos exércitos que vinha libertar ele da escravidão de qualquer outro povo e vinha submeter todas as outras nações ao povo judeu. Então, Pedro tinha esse trabalho de dizer, não é isso. A busca não é essa. Ao mesmo tempo, Paulo foi poderoso imã para a renovação da gentilidade, porque o que o povo gentil queria também? Era um povo politeísta, e que clamava pelos deuses para poder atender aos seus interesses materiais. Então, e ambos, então, foram os grandes encarregados de transmitir a mensagem, porque eles se expressavam com a influência do mesmo Mestre, do mesmo Espírito, Cristo Jesus e todos os seus abnegados servidores, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do ser humano para o reino divino. Essa é a grande mensagem do Evangelho, dos Evangelhos. Essa é a grande mensagem que Jesus trouxe para a gente. Olha, existe um reino além desse que vocês estão, que é o reino humano. Este reino, ele é imaterial. Essa vida que vocês levam, que vocês privilegiam tanto, vai durar 100 anos, sei lá, 110, 120, todo muito. Tudo que vocês construírem de ordem material, fica aqui. A busca de vocês não é por isso daí. Aqui é oficina de trabalho. Mas aqui não é a finalidade. A finalidade é a construção deste reino que não é exterior, é interior. É como a gente lida com todos os outros. E qual é o elemento deste reino interior, deste reino divino? É o amor por todos. Né? É tão simples, né? Mas é tão difícil ao mesmo tempo, porque a gente precisa abrir mão de nosso egoísmo, de nossa vaidade, de nossas opiniões pessoais, né? Nosso orgulho.
E aí, ele coloca um pouco mais adiante aqui, que eu achei também muito interessante, quando ele fala das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégio divino. Não existe privilégio na criação. Quando a gente olha para um Pedro e para um Paulo e pensa que eles foram privilegiados, vamos desfazer essa ideia. Eles ralaram no português, claro, né? Popular de hoje. Eles trabalharam e não foi pouco, fora e dentro, para que eles se constituíssem nesses vasos divinos por onde o Cristo operou. Então, se nós imaginarmos o Cristo como uma usina do bem, do amor, cada um de nós vai recepcionar a força dessa usina do tamanho do vaso que nós estivermos nos constituindo, e mais ou menos puro. Por isso que ele diz: cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor de coisa unitária. Quer ser um instrumento do Cristo? Trabalhe, estude, sirva e ajude sempre. Esse é o trabalho. Esse é o caminho. Quem quiser me seguir, o que é que tem que fazer? Primeiro, negue-se a si mesmo, ou seja, humildade, né? Tome a sua cruz, a sua própria cruz, nada mais é do que os nossos deveres cotidianos. Cada um foi colocado numa posição diferente. Cada um tem suas obrigações diferentes, seus deveres diferentes. Então, cada um tem a sua cruz. Nenhum de nós pode carregar a cruz do Cristo. Nem pensar. Mas nós temos as nossas cruzes diárias. Desempenhar bem os nossos deveres. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E aí sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Que nos abençoe o Cristo Jesus e nos estimule todos os dias e para sempre a sermos melhor e mais disponíveis para que Ele opere através de nós. Faz bem.